João, capítulo 8, a partir dos versos de número 31. Quem achou, diga amém. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firme na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Até aí está ótimo. Fechem os vossos olhos. Pai, obrigado por essa rica oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Nós oramos a Ti, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas inseguranças, incertezas, fraquezas, pelos nossos erros. Perdoa-nos, porque somos fracos, somos pó desta terra. Em nome de Jesus, agora que já temos o Teu perdão, Pai, derrama da Tua graça sobre nós. Fala conosco através do Teu Espírito Santo. Que caia todo o comichão dos ouvidos, que caia a trave dos nossos olhos. Que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar e não aquilo que nós queremos ouvir. Nos cura, nos sara, nos exorta se for preciso, mas fica conosco. Transforma-nos de glória em glória. Toca-nos. Se o Senhor tocar-nos, verdadeiramente seremos tocados e transformados por Ti. Assim nós oramos e Te agradecemos, em o nome do Teu Filho amado Jesus. Todos digam amém. Amém. Podem sentar, igreja. Irmãos, eu sei que hoje é domingo, um culto para a família, um culto de força, de fé e de esperança para todos nós. Aqui, Jesus Cristo está sendo muito claro quando Ele enfatiza no começo da leitura, para que nós possamos permanecer. O versículo de número 31 nos diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Eu quero que fique muito claro para nós essa noite que nem todos são discípulos. Nem todos aqueles que seguem a Jesus, nem todos aqueles que ouvem a Jesus, nem todos aqueles que confessam que conhecem a Jesus são discípulos. O que Jesus está nos dizendo aqui é que existe um caminho difícil, existe uma via estreita, existe uma via dolorosa. Muitas pessoas têm dificuldade com a verdade,
Eu já perdi grandes amigos porque eu cheguei diante dele e disse a verdade. Olha, meu amigo, tua mulher está te traindo. Olha, meu amigo, tua mulher deu em cima de mim. Olha, meu amigo, esse caminho que você está andando vai te levar à morte. A primeira reação das pessoas quando ouvem a verdade é reagir, porque a verdade ela confronta com o ser humano. A verdade ela faz com que os nossos pensamentos, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se comportar mude. Olha, se você continuar fornicando, se você continuar tendo relações com o seu namorado, você provavelmente pode engravidar, ou você pode pegar um HIV, ou as coisas podem... A pessoa vai, no primeiro momento, se rebelar. Isso é coisa de crente. Isso é coisa que não acontece. Acontece só na casa do vizinho. Não. Gravidez indesejada acontece no vizinho e acontece dentro de casa também. Acontece com a sua amiga e acontece com você também. Nós achamos que a doença ela só vai pegar no vizinho. Nós achamos que o filho do vizinho é um pestinha, mas esquecemos de olhar para o nosso filho. Nós achamos que quando uma pessoa está envolvida em escândalo, em roubo, em trapaça, em mentira, só acontece ali porque ele é merecedor daquilo e porque ele se envolveu com aquilo e o problema é dele e por isso que ele está vivendo aquilo. Mas esquecemos de ver que na nossa família, na nossa parentela, sempre tem alguém que está envolvido com algo ou alguma coisa. Amém? Então, a Bíblia ela é muito clara quando ela nos diz que a chuva cai sobre os bons e sobre os maus. O caminho é difícil. E por isso que Jesus já logo fala para os judeus que acreditaram nele: permaneçam firmes, constantes. Tenha constância, tenha consistência, tenha firmeza, para que você não seja abalado, para que você no meio do caminho não minta, para que você no meio do caminho não desvie, para que no meio do caminho você não caia, para que no meio do caminho você não desista. Amém? Porque verdadeiramente seremos chamados de discípulos de Cristo se nós conhecermos a Cristo e Ele nos conhecer. A Bíblia fala que haverá um dia onde nós prestaremos conta e Jesus vai dizer: vem, amado do meu Pai, para o reino que eu vos preparei, junto com os anjos, junto com os meus amados, junto com o meu Pai, junto com os arcanjos, com os serafins, com os querubins, com o santo dos santos. Venha, amado de meu Pai. Oh, aleluia. E nós na fila, vão ter algumas pessoas na fila que Jesus vai dizer: eu não te conheço. Mas Jesus, eu curei em teu nome. Jesus, eu preguei. Jesus, eu fiz maravilhas. Mas Jesus vai dizer: eu não te conheço. Por mais que a pessoa suba aqui e fale bonito, por mais que você seja abençoado pela pessoa, Deus ele tem um compromisso com o povo dele, com a palavra dele. Às vezes uma pessoa pode subir aqui em cima assim, cheia de pecado, cheia de erro, que é totalmente errado, não deveria ser feito. Mas pela sua fé, pelo teu mover de ter saído da tua casa, de ter vindo e ouvido a palavra de Deus, Deus vai honrar a tua fé. Acontece isso com falsos líderes, falsos pastores, falsos profetas, mas quando multidões se reúnem ali, sai paralítico andando, cego enxergando, mudo ouvindo, falando. Por quê? Porque Deus honra a tua fé, Deus honra a palavra dele não volta vazia. A palavra dele é verdade, a palavra dele é vida. E aí a minha vida eu vou ter que acertar com ele: eu não te conheço,
afastai-vos de mim, vá para o lago de fogo, que está preparado para o diabo e os seus anjos caídos. Só que o inferno não foi feito para mim e para você, meu amigo. Nessa palavra existe um mistério. Vá para o lado de fogo, que foi preparado para quem? Para o diabo. Então, se estamos indo para lá, se as pessoas estão indo para lá, é porque realmente querem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versos de número 32. Quem não conhece a verdade? Quem de nós nunca ouviu falar de Jesus? Estou pregando para crente. Jesus estava pregando para os judeus. E alguns judeus que acreditaram nele, e outros que estavam afrontando ele. Se você continuar lendo o capítulo, você vai ver. Então Jesus estava pregando para pessoas crentes. E conhecereis a verdade vos libertará. Todos nós conhecemos a verdade, amém? Todos nós conhecemos Jesus Cristo, amém? O problema não é conhecer, porque nós vimos o que Jesus faz em tantas vidas, nas nossas vidas. Nós conhecemos a obra de Jesus, sabemos da obra de Jesus, ouvimos as palavras de Jesus, sabemos que Jesus está entre nós, porque onde está 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele estará. Ali ele estará, e ele está entre nós. Não adianta nós conhecermos, ouvirmos, sabermos de Jesus, mas não vivermos com ele. Quem me entende, diga amém. É simples. Todos nós conhecemos a verdade, mas será que todos nós vivemos na verdade? Será que a nossa vida cristã está firmada? Será que nossa vida cristã, ela é verdadeira? Porque conhecer a verdade, todos conhecem, mas viver a verdade, poucos vivem. Tanto aí, quanto aqui. Não temos firmeza, não temos constância, não temos uma base, um alicerce sólido. Todo vento que bate nos chacoalha. Exemplo disso, eu estava orando ali agora, e entrou um indigente na igreja, eu conheço ele. Ele me pediu dinheiro, eu falei, olha, dinheiro eu não tenho para te dar, se você quiser um café, uma bolacha, eu tenho. Aí ele olhou para mim, e ele falou assim, você não tem dinheiro? Você veio despreparado? Eu falei, não, eu não tenho dinheiro para te dar, porque Satanás ele te pega na curva. Fala, irmão, está repreendido em nome de Jesus, amém. Mas nós temos que saber o que nós falamos com a nossa boca. Porque até um indigente com um bafo de álcool, totalmente drogado, sabia que eu tinha dinheiro. Ah, você veio sem dinheiro para a igreja? Então se eu insisto e falo, não, realmente eu não tenho dinheiro, eu estou mentindo para ele. Assim como uma pessoa para no semáforo e ali chega alguém e pede dinheiro, ó, você tem uma moeda, você tem um dinheiro? Às vezes você não tem uma moeda, mas um dinheiro você tem. E o que você fala para ele? Não, não tenho. Mentiu. Eu fui sincero, eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para te dar, porque se eu pegar do dinheiro que eu tenho para te dar, você vai sair daqui e você vai fumar uma pedra de crack. Então, eu não menti, eu fui honesto, eu falei, o dinheiro que eu tenho não é para você usar droga e não é para te dar. Então, nós sabemos, nós conhecemos, mas nós não vivemos. Sabe, todo dia tem pessoas que contam uma mentirinha. Todo dia tem pessoas que faz um gato na luz, faz um gato na água, faz um gato na internet, mente para si mesmo, que é a pior mentira. Olha, irmão, eu não te conheço, não conheço nenhum de vocês a fundo, mas a pior mentira é nós mentirmos para nós mesmos. Porque se eu olhar aqui, não tem ninguém me enxergando, pastor. Se eu olhar para a minha direita, também ninguém está me vendo, nem na minha esquerda, nem atrás. Mas se eu olhar para o alto, existe alguém que me vê.
minto para mim mesmo, eu me desmoralizo perante os meus próprios olhos, porque eu sou um cristão e não deveria mentir, porque se verdadeiramente eu sou um cristão, eu sigo a Cristo, sigo o exemplo de Cristo. Se eu sou um discípulo, eu vivo com Cristo, faço o que Ele faz, vivo para Ele e por Ele, e aí eu não tenho espaço para mentira, eu não tenho espaço para manipular as pessoas, eu não tenho espaço e nem tempo para perder com a falsidade, porque nós vivemos em um mundo de pessoas falsas, pessoas medíocres, pessoas mentirosas, pessoas que saem da igreja e que vão viver uma vida que não condiz com a palavra que ela diz crer, com a palavra que ela diz ser cristã. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Pois bem, nós conhecemos a Jesus, ouvimos a palavra dele, mas não as praticamos. Se verdadeiramente guardar as minhas palavras, eu estarei em você, e você estará em mim. E o que é a palavra da verdade? O que é a palavra que Jesus nos diz, que Jesus nos revela? Quais seriam as palavras que nós temos que guardar? Todas elas, porque Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O grande problema é que logo após Jesus ter dito isso, e se nós continuarmos lendo a Bíblia, no versículo de número 33, eu já vou ler para os irmãos, as pessoas se rebelaram, as pessoas falaram assim: como pode dizer que vai nos libertar, sendo que nós não somos escravos? Às vezes nós estamos sentados aí no banco e falamos assim para nós mesmos: essa palavra não é para mim, eu não sou um mentiroso. Quantas pessoas ouvem a palavra aqui e não deixam a palavra entrar? E quando nós não deixamos a palavra entrar, nós não estamos deixando Jesus Cristo entrar. Amém? Olha o que nos diz o verso de número 33. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? As pessoas vivem em auto-engano, mentindo para si mesmo, deixando ser roubadas, manipuladas. Um exemplo disso é quando nós chegamos para uma pessoa diabética, que sofre de diabetes, e eu sei um exemplo claro, porque eu tenho dentro de casa minha sogra. Você diz para ela: não coma isso, não faça isso, lá na geladeira dela tem todas as insulina, você vai passar mal. E a pessoa mente para si mesma: é só um pedacinho, é só um chocolatezinho, é só um pouquinho, esse doce aqui é natural. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos: picada de cobra é natural, mas mata. É de pouquinho em pouquinho. A Bíblia diz que um abismo chama o outro. Aquilo vai se tornando uma bola de neve na nossa saúde, vai aumentando a nossa enfermidade. Você diz para o amigo seu que usa droga, fala: mano, você continuar fumando essa pedra aí, você vai morrer. Não, eu paro a hora que eu quiser, mano. Está mentindo para si mesmo. O vício é maior que ele. Eu acabei de oferecer, lembra que eu falei do indigente? É amigo meu, é conhecido meu. Eu acabei de oferecer para ele uma internação. Ele pediu ajuda, eu falei: não, eu te ajudo.
Se você quiser marcar comigo amanhã aqui às 10 horas da manhã na igreja, eu te levo internado. Aqui é o caso dos judeus rebeldes. Não, nós não temos problema não, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa: talvez você seja essa pessoa que está sofrendo na mão da doença, que está sofrendo no vício, que está sofrendo com a família, que está sofrendo com o casamento, que está sofrendo com o alcoolismo, que está sofrendo com o adultério, e você está mentindo para você mesmo. Talvez você está com uma diabetes enraizada, mas continua comendo chocolate, continua comendo doce, continua mentindo para si mesmo, achando que se não parar de mentir, a sua vida vai mudar, achando que é um cristão convicto, mas não, continua em pecado. E Jesus diz: eu afirmo a vocês, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. Mas o interessante é que o versículo nos diz assim: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando. Diga comigo: pecando. Amém. Não é aquele que peca aqui, que peca ali, que peca lá, e que se arrepende, se envergonha de ter pecado, porque nós não somos pecadores, nós pecamos, mas Jesus me libertou, Jesus me perdoou. Agora Jesus faz aqui uma revelação fantástica nesse versículo: todo aquele que vive pecando. Já dizia um famoso psicólogo: loucura, insanidade mental é você cometer o mesmo erro esperando um resultado diferente. Jesus não diz aqui aquele que peca, porque todos nós pecamos, amém? Jesus diz aqui: quem está continuamente pecando, quem está continuamente pecando, quem vive no pecado, quem vive no crime, quem vive no adultério, quem vive na mentira, é constante. Não é a pessoa que, poxa vida, né, foi chutar a bola, acabou errando o gol. Quem me entende, diga amém. Você entende o que esse versículo nos diz? Eu digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Será que algumas coisas não estão indo para frente na nossa vida, porque em algumas áreas das nossas vidas nós estamos esquecendo de admitir a verdade, admitir uma falha, continuamos achando na nossa pequenez que vai ficar tudo bem se nós continuarmos cometendo esse erro. A nossa diabetes vai sarar se eu continuar tomando insulina e comendo 1 quilo de paçoquinha. Sabe, geralmente quando nós damos risada é porque a palavra fala conosco, há uma identificação dentro de nós. Você vai falar: realmente tem coisas na minha vida que eu preciso corrigir. Amém, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus está falando contigo. O duro é fazer como esses judeus, simplesmente se rebelaram contra a verdade. Lembra que no começo da pregação eu falei que a verdade dói? A verdade é que nem o mentiolato de antigamente, aquilo lá parecia etanol. Vocês não conhecem, que sorte de vocês, jovens. Mentiolato hoje não arde, não faz nada, também nem cura. Mas a verdade, ela arde. A minha mãe pegava o vidrinho de mentiolato para passar no meu ralado. Eu chorava, eu falava: pelo amor de Deus, tudo menos mentiolato. Mas no dia seguinte estava seco, a ferida tinha sarado. Amém, pastor? Vocês deram a sorte de não conhecer o mentiolato. O mentiolato de hoje em dia, desculpa a empresa que fabrica o mentiolato, não cura nada, gente. Parece água.
Você pingava um pouquinho de metiolato no ralado, acabou. Não tinha bactéria, não tinha infecção. No dia seguinte tinha casquinha lá. Acabou o problema. Mas que pena, né? Que pena que acabaram com o metiolato de verdade. Essa palavra é que nem o metiolato. Você saiu da sua casa hoje para ser curado, para parar de manipular, para parar de brincar de cristão, para parar de contar mentirinha, para parar com o auto-engano, porque Deus Ele quer isso para mim e para você, quer que nós prosperemos em todas as áreas da nossa vida, mas para isso, todas as áreas da nossa vida precisam ser tratadas. Sabe, a inconstância de vir na igreja, a inconstância de orar, a inconstância de perseverar, acaba estragando conosco. Existem tratamentos simples, por exemplo, às vezes você está com uma dor de cabeça, você vai lá e toma uma aspirina, é simples, amém? A aspirina sara a dor de cabeça. Mas existem tumores também, que nós precisamos de radioterapia, quimioterapia, tratamentos intensos. A vida espiritual é assim também. Nós precisamos estar em contato com a verdade todos os dias, com a palavra todos os dias, com Cristo todos os dias, para que sejamos sarados, curados e libertos todos os dias, amém? Louvado seja Deus. Então, amada igreja, é muito simples. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E ser escravo é muito ruim. Quem aqui gostaria de levantar a mão e dizer: eu amo ser escravo do álcool, eu amo estar casado adulterando? Ninguém ama o pecado, ninguém gosta do pecado. Aí eu amo ter que tomar uma dose dupla de insulina porque eu exagerei no doce. Ninguém gosta, mas é escravo, gente. O escravo, ele não quer ser escravo, mas ele acaba sendo escravo. Vocês lembram como era a escravidão antigamente? Os portugueses iam na África, pegavam os negros, colocavam num navio e escravizavam. Pergunta para eles se eles queriam. O pecado nos faz isso, se nós não tivermos o entendimento de arrancar o pecado da nossa carne, nem que para isso saia um pedaço da nossa carne, arrancar o pecado pela raiz. E quando você arranca pela raiz, sai um pedaço da terra, sai um pedaço da carne. Quantos e quantos defeitos que eu não gostaria de ter e eu tenho, que eu tenho que arrancar pela raiz. Todo mundo conhece a tiririca. Tiririca não é o palhaço, não. Tiririca é aquela plantinha que nasce na horta, que nasce na calçada. Ela tem uma batatinha no caule dela, embaixo dela é uma batatinha, e essa batatinha vai ramificando pela terra e soltando outras batatinhas, e aquilo lá se torna uma praga. Para você acabar com a tiririca, você tem que arrancar ela pela raiz. E é isso que Deus quer para mim, para você: arrancar o mal pela raiz. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e permanecereis na verdade, e se firmará na verdade. Palavra maravilhosa, correção maravilhosa para a minha vida, instrução maravilhosa de Jesus Cristo para a minha vida. É muito fácil errar, é muito fácil cair, mas nós não devemos, nós devemos permanecer firmes, firmados na palavra do Senhor. Tem até um louvor que nos diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Então esconda essa palavra, grave essa palavra na tábua dos vossos corações, e você sairá daqui transformado em nome de Jesus. O escravo é muito ruim. Eu estava dizendo que ser escravo é horrível, e a Bíblia nos diz que o escravo não tem lugar na família. Olha, ele diz assim, olha, versos 35:
O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Olha que lindo o que Jesus está nos dizendo. O escravo não tem herança. Qual é a nossa herança? A nossa herança é o céu, é a Canaã celestial, é a Nova Jerusalém. Mas ele diz aqui que o escravo não tem herança. O escravo vive preso. O escravo não tem lugar na família. Então por isso que nós deveríamos deixar de ser escravo do pecado, escravo do diabo. Escravo não tem nada para ele, não tem nem lugar na família. Quem quer perder o lugar na família? Enquanto que o filho tem um lugar permanente para sempre. Aleluia. Deixe de ser escravo. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso deixar tantas coisas, acabar com tantas coisas, zerar tantas coisas, finalizar tantas coisas na minha vida, para que realmente eu seja filho de Deus. Temos que viver com Cristo, em Cristo e para Cristo. Muitas pessoas têm matado a verdade, têm assassinado a verdade dentro de si, têm acabado com a palavra. Você recebe a palavra. Lembra da parábola do semeador? Saiu um semeador a semear. Algumas sementes caíram no meio do caminho, vieram as aves do céu e a comeram. Outras caíram em terreno rochoso, brotou, mas logo morreu. Mas teve algumas que caíram em terra boa e frutificaram e deram 30, 60, 100 por um. É a palavra de Deus. Todos ouvem a palavra de Deus, mas Jesus está dizendo: 25% é terra ruim, os outros 25% é terra dura, os outros 25% as aves vão vir comer, mas 25% vai deixar a minha palavra entrar, vai deixar eu entrar, e ali vai frutificar 30, 60, 100 por um. Conhecereis a árvore pelos frutos. Por que você não está frutificando? Se a palavra de Deus é a semente, se Deus é o semeador, por que você não está frutificando? A árvore que não produz fruto só serve para virar lenha e ser jogada na fogueira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante que a Bíblia, ela fala aqui em Hebreus, eu já volto para João, ela fala aqui em Hebreus, e o Senhor me trouxe agora à memória, capítulo 1, sobre o poder da palavra. Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo de número 1, eu vou ler para os irmãos. Olha o que Deus fala. Prestem atenção. Olha o poder da palavra de Deus. Prestem atenção. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, através dos nossos antepassados e por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Ele fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Quando você quiser mentir e a palavra de Deus estiver dentro de você, haverá sustento para que você não minta. Quando você quiser conhecer a Deus, conheça Jesus Cristo, porque aqui está dizendo que Ele é a expressão
exata de Deus, a quem Ele criou e fez o universo todo por sua palavra poderosa. Se a palavra de Deus estiver em você, se a verdade estiver em você, se você crer que esse poder emana de Deus, você vai ter consciência, entendimento de que Deus criou o universo através da palavra. E o que é a palavra? A palavra é Jesus. E que é Jesus? Jesus é o Verbo encarnado, aquele que deveria de vir e veio. E se Ele estiver dentro de você, quando você quiser adulterar, não vai adulterar, porque a verdade está dentro de você. E não é adulterar só no casamento, só com a mulher, é adulterar uma verdade, é adulterar um combustível, é adulterar uma data. Não haverá esse espaço na sua mente, no seu coração, porque a palavra de Deus está dentro de você. Quando chegar a depressão, você vai falar: eu não nasci para ser deprimido. A palavra de Deus está dentro de mim, Jesus está dentro de mim. Quando vier bater em tua porta o tumor, o câncer, você falará: câncer, tumor, não há espaço para você dentro de mim, porque dentro de mim existe a vida, existe a verdade, Jesus está dentro de mim. Quem me entende, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. A palavra é tão poderosa que criou os céus e terra. A presença de Jesus é tão poderosa que pode te curar, que pode te libertar, que pode te salvar. Só que nós temos que aceitar, não devemos reagir, renegar, se rebelar contra essa verdade. Admita para você, a Bíblia diz: examine-se o homem. Há pecados dentro de você que você precisa arrancar. Há coisas dentro da sua casa que você precisa mudar. Há uma faxina muito grande que você precisa fazer no seu interior. Aceite isso. E Jesus está aí para te ajudar. O Espírito Santo está aí para faxinar, para limpar, para varrer com uma vassoura de fogo todo esse mal que se instalou dentro de você. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo é poderoso. Vem mostrando e demonstrando o seu poder por séculos dos séculos. Há mais de 2000 anos curando e libertando, transformando vidas através da palavra. Quando eu cheguei na igreja, não foi uma promessa que me libertou. Quando eu cheguei na igreja, não foi o dinheiro, não foi uma mulher, não foi nada além de uma palavra. Eu recebi uma palavra que me libertou, que me tirou do vício, que me tirou das drogas, que me tirou da prostituição, que me tirou da escravidão. Eu recebi uma palavra que mudou a minha vida, uma palavra de fé, de força, de verdade, que tudo que eu já tinha vivido há 33 anos foi deixado para trás como lixo, como esterco. Uma palavra me libertou, um toque de Jesus me libertou, e minha vida nunca mais foi a mesma. Então, por que muitas vezes nós insistimos em ser filhos e dar crédito para o diabo? Se vivemos na mentira, somos filhos do diabo. Se vivemos no pecado, estamos caminhando para a morte eterna, para morarmos com o diabo. O preço do pecado é a morte, e morrer em pecado, Deus me livre, em nome de Jesus. Versos de número 44, do mesmo capítulo de João, João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio
e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala da sua própria língua, pois ele é mentiroso e é o pai da mentira. Talvez você não entendeu o que Jesus Cristo falou. Aqui é o próprio Cristo falando. São palavras de Jesus. Não é de Paulo, não é de Mateus, não é de João. É do próprio Cristo. Naquele debate com os fariseus, com os judeus, com os incrédulos, com aqueles que não quiseram acertar a verdade, não quiseram aceitar, queriam matar Jesus porque Jesus falava a verdade. E Jesus fala assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala da sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Mas eu creio que, para a honra e glória de Deus, eu não estou falando com mentiroso. Eu não estou falando com pessoas que não aceitam essa palavra. Eu creio que todos, inclusive eu, aceito essa palavra. Inclusive eu aceito essa correção. Inclusive eu quero ser transformado pela verdade, liberto pela verdade. Caso contrário, sinto, lamento e choro. Eu vou para um lugar que não foi preparado para mim, nem para nenhum de nós. Nessa noite Jesus nos contou toda a verdade. Nessa noite Jesus diz que não existe pecadinho e pecadão. Essa noite Jesus diz aos nossos corações que viver pecando é ser filho do diabo. Viver em rebeldia é um pecado comparado ao da feitiçaria. Deus abomina. Jesus pode nos limpar. Jesus pode tocar em nosso coração, tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Jesus, ele se apresenta a você essa noite, dizendo: filho, 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 eu estou aqui. Vim te resgatar dessas esquinas da vida, filha. Vim te tirar do beco sem saída. Vim te resgatar do pecado. Vim te libertar. Jesus está aqui dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que entrar por mim não morrerá. Entrará e sairá, encontrará pastagem. Eu vim para que tenham vida e vida abundantemente. Bruno, desliga a câmera para mim, por favor.